Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, para quem não me conhece ainda, professora de AFO, Finanças, Orçamento Público, tudo isso a gente realmente dá aqui uma pincelada, um pitaco, né? Pessoal, é o seguinte, a partir de agora a gente vai fazer alguns episódios, alguns temas direcionados aí para que vocês possam aí estudar com uma certa direção e que o canal ajude vocês aí a ser aprovado no seu concurso, né? E esses episódios que eu vou fazer a partir de agora vão ser de leis, por exemplo, neste caso aqui do episódio que a gente vai começar a partir de agora. Vamos falar sobre leis e a gente vai comentar a contextualização, o artigo, esquematizar essa lei para que facilite aí na aprovação de vocês. Eu vou começar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente vai dividir mais ou menos 4 episódios sobre a LRF, falando todos os detalhes que vocês precisam saber para a prova de vocês. Porque muitas vezes a lei, ela fala de muitos assuntos, mas existe ali 90% do que as bancas cobram na LRF. E eu sei que a LRF é uma lei que vocês têm dificuldade, é uma lei que cai em quase todos os concursos, é uma lei que é interessante, que ela é muito cobrada e que as bancas adoram essa lei. Nós tivemos a prova agora da SESGRAN Rio e isso prova que a LRF está ali como uma das principais leis, prova da SESGRAN Rio do IPEA, tá, pessoal? Isso prova que essa lei ela realmente está caindo muito e é por isso que eu trago aqui para vocês. Achei interessante, achei que vai ajudar vocês a gente falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá bom? Mas como é que vai ser, professora? Vai ser só a LRF? Não, vamos falar de 4.320, vamos falar de Lei Complementar 200 de 2023, por exemplo, que é o novo regime fiscal sustentável. Vamos falar, por exemplo, da Lei 10.180 e vocês podem colocar no comentário aí alguma outra lei que eu precise aqui falar com vocês, tá? Então, a gente vai atender todos os públicos, todos os concursos e o que eu quero aqui é que o canal ajude você a passar no seu tão sonhado concurso público, tá? Então, da minha parte, eu vou dar o melhor para que vocês possam pegar os detalhes das leis e seja ali, e ajude, por exemplo, você resolver a questão e marcar o xizinho correto nas questões, tá bom? Então, é isso. Mas, professora, vai ser só lei que você vai falar aqui? Não, a gente já faz simulados, inclusive a gente já faz simulados do CNU. Estou pensando em alguns projetos também específicos para o os TCEs da vida, o TSE unificado também, MPOG. Então tem vários concursos aí, STN, enfim. O canal vai atender a várias demandas aí dos concurseiros, tá bom? Então vale a pena você se inscrever no canal, vale a pena você colocar o sininho para receber as notificações do canal, que toda semana vai ser atualizado com temas novos, temas recentes e com legislações extremamente atualizadas, ok? Vamos fazer exercícios, estou pensando, bolando também algumas aulas ao vivo, como se fosse uma espécie de tira-dúvida. Quando eu organizar bem o canal, a gente vai fazer essas aulas ao vivo, para quê? Para que vocês possam trazer dúvidas para mim e a gente responder ao vivo aqui. E vai ser bem legal mesmo, para a gente ter um bate-papo mesmo aqui, para vocês perguntarem o que vocês quiserem e a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. No mais é isso, vamos começar então a nossa queridíssima Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu vou falar aqui rapidamente uma contextualizada. Por que raios criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal? Pessoal, aí nós temos que olhar o contexto do Brasil. Se nós olharmos ali da década de 80, 90, o que acontecia no país? Acontecia uma inflação gigante, nós tínhamos uma inflação gigante. As políticas não, por exemplo, as políticas econômicas não atendiam, ou seja, não conseguiam resolver o problema fiscal do país, o problema inflacionário do país. Aí nós tivemos a transição de um governo militar para um governo democrático, um governo mais social, e veio a Constituição de 88, que trouxe o quê? Muitas demandas sociais, trouxe descentralização, um novo pacto federativo, em que os estados e municípios têm competências, mas também têm responsabilidades. E isso começou a rodar no país, né? Começou a rodar os estados e municípios executando alguns tipos de despesas sociais gigantes.
E tivemos ali, mais ou menos, em 2019, 2019 não, gente, 2000, ano 2000 mesmo, se discutiu, né, a questão de nós termos uma lei que tratasse sobre o quê? Sobre gestão fiscal. Por quê? Porque nós tínhamos um país que os estados estavam endividados, os municípios também, a União tinha que, por exemplo, socorrer os estados e municípios e terminava também tendo problemas fiscais. Nós tínhamos guerra fiscal entre estados, nós tínhamos também problemas nas contas públicas, pagamento da despesa com o pessoal. Então, tudo isso gerou assim, um problema, uma confusão muito grande. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio para resolver esses problemas. Então, no ano 2000 foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal e ela tem como problema era fiscal, ou seja, nós tínhamos déficit, nós tínhamos problemas de dívida pública, nós tínhamos problemas de solvência, então tudo isso tem que ser tratado por uma lei. E ela veio justamente para isso, para resolver problemas fiscais. E é por isso que ela é uma lei voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, ou da gestão fiscal, né? Mas vamos para os slides para eu explicar para vocês esses detalhes nos slides que ficam muito mais fáceis para vocês. Vamos lá. Lei de responsabilidade fiscal, como eu falei para vocês, ela veio por conta dos déficits excessivos que existia tanto nos estados, na União, no Distrito Federal e nos municípios, em todos os níveis de governo. Tínhamos problemas de dívida pública elevada em todos os níveis de governo, gasto com pessoal elevados em todos os níveis de governo, carga tributária também elevada, privatização de várias empresas e guerra fiscal entre os estados. Então, começaram a se discutir uma lei que resolvesse o problema de finanças públicas. Finanças públicas. Então, percebam que ela é uma lei diferente, ela vai tratar de responsabilidade da gestão fiscal para os entes, ou seja, trazendo disciplina, trazendo, por exemplo, regras que devem ser, na verdade, obedecidas por todos os entes. Nós temos regra para a despesa com pessoal, nós temos regra para a dívida pública, nós temos regras para transferências voluntárias. Então, todos os mecanismos fiscais que envolvem ali a União, Estado, DF e município vai ser tratado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Vamos lá. Então, qual é o amparo constitucional, professora, para a LRF? Aí nós trazemos aqui. O artigo 1º da LRF, o artigo 1º da LRF vai dizer o seguinte: esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Então, pessoal, quando nós falamos de responsabilidade na gestão fiscal, nós estamos falando de equilíbrio entre receita e despesa, controle da dívida pública e controle da despesa com pessoal. E o amparo constitucional para a Lei de Responsabilidade Fiscal está no artigo 63 da Constituição, no inciso 1º, quando diz que deve ser criada uma lei complementar que trate sobre o quê? Finanças públicas. Professora, mas tem um outro dispositivo da Constituição que diz, por exemplo, que é lá no artigo 65, parágrafo 9, que diz o seguinte: olha, cabe lei complementar dispor sobre exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do PPA, a elaboração e organização da LDO e a elaboração e organização da LOA. Além disso, essa lei complementar fala de normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta, bem como condições à instituição e funcionamento dos fundos. Pessoal, é o seguinte: essa lei complementar aqui, que vai dispor sobre exercício financeiro, por exemplo, nós temos a própria Constituição falando isso lá na ADCT, aliás, trazendo os prazos, tá? A Constituição vai trazer os prazos lá na ADCT. Exercício financeiro, a Constituição trata e também a própria 4.320 vai tratar sobre exercício financeiro. Elaboração, organização do PPA, LDO e LOA, nós temos a 4.320, trazendo de alguma forma também, e principalmente a Constituição Federal vai falar sobre isso,
como é que vai a organização. Mas, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que vai existir, está sendo criada uma nova lei, que é a nova lei de finanças públicas, ela está tramitando no Congresso Nacional. A qualquer momento pode estar saindo essa lei e ela vai, na verdade, contemplar todos essas atribuições trazidas pelo artigo 165, parágrafo 9º. Então, vai existir uma lei complementar, que é a nova lei de finanças, que vai tratar de tudo, mas essa lei ainda não foi, na verdade, sancionada, essa lei ainda não foi, né, nem aprovada, está sendo discutida ainda, tá? Então, esses assuntos são tratados onde? Em partes na 4.320, em parte na Constituição, e nós temos que dizer que o artigo 165, parágrafo 9º, a LRF pode até atender em alguns pontinhos, mas não é assunto da LRF tratar o artigo 165, parágrafo 9º. Então, já vi questões de prova perguntando, por exemplo, se esses assuntos de exercício financeiro, de prazos, são tratados na LRF, e não são. Então, a LRF vai tratar de quê? Responsabilidade da gestão fiscal. Responsabilidade da gestão fiscal. Equilíbrio entre receita e despesa, e somente, ok? Então, vamos lá. Ok, então, quais são os princípios da lei de responsabilidade fiscal? A gente sabe que toda lei tem seus princípios, tem suas normas orientadoras. A LRF também vai ter essas normas orientadoras. Isso vai estar, pessoal, lá no artigo 1º da lei, no parágrafo 1º. E eu vou ler aqui o parágrafo e a gente vai comentando depois o que seriam esses princípios. Vamos lá. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívida consolidada, imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Vamos extrair desse dispositivo os principais princípios, os pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu inicio com a ação planejada. Pessoal, ação planejada é princípio de planejamento. Então, nós temos aqui o primeiro princípio da LRF, que são ações planejadas do gestor público para o equilíbrio das contas públicas. Mas, além de ação planejada, se preocupa também com a transparência, ou seja, a LRF ela vai fomentar muito a transparência pública. Isso vai ficar muito forte, então nós temos o princípio da transparência. Isso vai ficar muito forte, pessoal, se vocês olharem, por exemplo, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 48 da LRF, ele vai deixar claro, por exemplo, que todos os documentos, inclusive, por exemplo, PPA, LDO, LOA, prestação de contas do presidente da República, enfim, do Poder Executivo, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, todos esses documentos têm que ser divulgados e dado amplo acesso ao público, ou seja, inclusive em meios eletrônicos. E também tem que ter a versão simplificada, porque transparência é entregar uma informação para o cidadão. E essa informação ela tem que ser bem recebida, ou seja, o cidadão precisa entender essa informação. E é por isso que o artigo 48 vai tratar sobre isso, sobre transparência pública, ok? Então, o princípio da transparência ele é muito forte, por exemplo, as informações sobre receitas e despesas, elas precisam ser também evidenciadas e a LRF vai tratar sobre isso também. E a transparência ela é muito, muito, muito presente na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o segundo pilar da LRF. Além disso, pessoal, nós temos um outro princípio quando diz o seguinte, olha, previnem riscos e corrigem desvios. Aí, esses riscos e esses desvios são capazes de afetar o quê? O equilíbrio das contas públicas.
E é por isso que, para resolver o problema de riscos e desvios, nós temos, por exemplo, obediência a limites. Então, percebam que riscos e desvio, nós estamos falando de controle. E o próximo princípio da LRF é justamente o controle. E quando eu falo de prevenir riscos, nós estamos tratando de controle prévio. Ou seja, antes do problema acontecer. Corrigir desvios é controle posterior, a posteriori. Então, isso daqui é para corrigir desvio, ou seja, fazer algum mecanismo de punição para corrigir aquele desvio ou alguns mecanismos para que isso não aconteça novamente. Obediência a limites, também quando eu trago limites para a despesa com pessoal, limite para a renúncia de receita, limite para o serviço da dívida, tudo isso também é princípio do controle. Por fim, nós temos um outro princípio, que é o princípio da responsabilização. E esse princípio da responsabilização, nós temos que lembrar que esse princípio, ele é uma responsabilização institucional. Muitas pessoas pensam que a LRF, ela é para punir gestor público. Mas não, pessoal, a LRF não pune gestor público de forma alguma. A LRF, ela pune instituições e órgãos. Ah, professora, então como é que fica a situação do gestor público que, por exemplo, desvia recursos públicos? Bom, ele vai ser, na verdade, punido pela Lei de Crimes Fiscais, que ela pega dispositivos da LRF e aplica ali as suas penalidades ao gestor público. Mas no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai punir o órgão, ela vai punir a entidade, os poderes, ou seja, essa responsabilização é institucional, ok? Então, eu queria que vocês soubessem desse detalhe. E como seria essa responsabilização institucional? Por exemplo, quando a despesa com pessoal extrapola, o que acontece? O ente ele deixa de receber, por exemplo, transferências voluntárias. Passou ali os 2 quadrimestres seguintes que ele tinha que se recuperar e ele não se recuperou, então ele vai sofrer penalidades. E entre elas a questão das transferências voluntárias. Então percebam que existe sim algumas penalidades, ok? E precisa ser evidenciado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e quem sofre isso é o poder ou o órgão. Então é isso, pessoal, os princípios são esses e eu trago aqui para vocês esquematizados. Então nós temos, por exemplo, o planejamento. Quando nós temos uma evidência do planejamento, quando se fala de metas fiscais, por exemplo, na própria LDO, a gente vai ver no artigo 4º da LDO, vai falar muito de anexos de metas fiscais, que é justamente trazendo o limite de gasto para a LOA, ou seja, a cada ano nós vamos ter uma meta fiscal a ser cumprida, e quem traz isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai ver que existe um anexo chamado Anexo de Metas Fiscais, que vai tratar sobre isso, e isso é planejamento, pessoal. Quando a gente fala de metas é planejamento, então isso é planejamento, é um pilar da LRF, é um princípio da LRF, e a gente vai ver também que é um objetivo da LRF. Tá bom? Aí nós temos o controle, como eu falei para vocês, ele pode ser preventivo ou repressivo. Nós temos a transparência, e a transparência vai ser quando os instrumentos de transparência, que também são instrumentos de planejamento, que é o PPA, LDO e LOA, e relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, parecer prévio do Poder Executivo, todos eles são instrumentos de transparência. Então, quando vem a LRF falando lá no artigo 48 que esses instrumentos têm que ter amplo acesso ao público, inclusive na internet, isso é reforçando o princípio da transparência. E como eu falei para vocês, existe a responsabilização, e essa responsabilização é o quê? Institucional. Inclusive, entre a responsabilização, existem vedações, por exemplo, de recebimento de transferências voluntárias, quando um ente deixa de arrecadar tributos. É um tipo lá que a gente vai ver dentro de receitas, né? Se deixar de arrecadar, e não é tributos não, tá, pessoal? Essa questão de transferências voluntárias é em relação aos impostos, tá? É só lembrando que existe uma vedação de receber transferências voluntárias se o ente não arrecadar o quê? Os impostos. Então, vou fazer essa correção aqui, que não é tributo, são impostos, ok? Lembrando que
aqui, princípio do planejamento, princípio do controle, princípio da transparência e responsabilização. Tudo isso aqui representa também objetivos da LRF. Então, é objetivo da LRF o quê? Aí nós podemos citar que uma ação planejada seria objetivo da LRF. Nós podemos dizer também que é objetivo da LRF a questão de prevenir riscos e corrigir desvios, de ser também ter ações transparentes e trazer também a responsabilidade na gestão fiscal. Isso são objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, e a abrangência, professora? Qual é a abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal? Aí nós temos que lembrar que ela se aplica a todo mundo, ou seja, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todo mundo vai entrar aí, os entes federados estão no campo de atuação da LRF. Em relação aos poderes, nós temos o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, aí nós temos a administração direta, os fundos, autarquias, fundações, todo mundo precisa, na verdade, obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. E também uma tal de empresa estatal dependente. Ah, professor, o que é empresa estatal dependente? Nós temos que lembrar que a própria LRF traz esse conceito. Só que eu já adianto para vocês que empresa estatal dependente é aquela que recebe, a gente vai já tratar desse conceito, mas é aquela que recebe do setor público, do ente controlador, recursos financeiros para pagar o seu custeio, ou seja, a sua despesa com pessoal, pagar as suas despesas de custeio em geral. Então, ela é uma estatal dependente. Então, ela está no campo de aplicação de quem? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entra também, entre os tribunais de contas, vai entrar o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, e quando houver os Tribunais de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Professora, o que é Tribunal de Contas dos municípios? E o que é Tribunal de Contas do município? Aí nós temos que lembrar, pessoal, que quando a gente fala de Tribunal de Contas do município, ele vai ser aplicado só a um determinado município. A Constituição hoje, ela veda essa criação desse Tribunal de Contas do município, mas nós temos, por exemplo, 2 municípios que têm Tribunal de Contas e foi mantido. Por exemplo, é o município de São Paulo e nós temos o município do Rio de Janeiro. Então, esses 2 municípios, ele tem Tribunal de Contas do município que atende o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. Existem também os tribunais de contas dos municípios. E os tribunais de contas dos municípios, ele vai atender todos os municípios de um determinado estado. Mas também existe poucos, tá? Quais são os tribunais de contas dos municípios que existem? Aí nós temos Bahia, nós temos, por exemplo, Pará e nós temos, por exemplo, Goiás. Então, os tribunais de contas dos municípios são tribunais que alberga, ou seja, engloba todos os municípios do estado da Bahia, do estado do Pará e do estado de Goiás, ok? Então, ele vai englobar todos os municípios. Além disso, nós vamos ter os tribunais de contas do estado. No caso, quando nós tivermos o Tribunal de Contas dos municípios, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, vai atender somente ao Estado, ou seja, as contas públicas do Estado. Aí os municípios vão ficar com o Tribunal de Contas dos municípios. Mas só lembrando que isso existe só para Pará, Bahia e Goiás, ok? Eles vão também ter que obedecer, estão contemplados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, professora, mas o que seria empresa estatal dependente? Você ficou de falar para a gente o que seria essa tal de empresa estatal dependente. Pois bem, a LRF vai trazer esse conceito lá no artigo 2º, mais ou menos não, exatamente no inciso 3º. Então, nós vamos ter ali artigo 2º, inciso 3º, que vai trazer, por exemplo, o conceito de empresa estatal dependente. E vai dizer que uma empresa estatal dependente é uma empresa controlada. Então, o primeiro requisito para ser uma dependente é ser uma empresa controlada. E ela precisa receber do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral, ou seja, recebe recurso para pagamento com pessoal ou custeio em geral. Ela também pode receber recurso de capital, só que esse recurso de capital não pode ser aumento de participação acionária. Então, se ela recebe recurso de capital, esse recurso de capital não pode ser, pessoal, por isso que eu botei o menos, não pode ser aumento de participação acionária, porque isso aqui é coisa de empresa estatal independente. E empresa estatal independente não está em campo de aplicação da LRF, ok? Ah, professora, tá bom. Então, ela é considerada a empresa que recebe do ente controlador recursos financeiros para o seu custeio. Mas qual exercício de referência eu vou estar considerando para considerar aquela empresa estatal dependente? Ou seja, recebe recurso esse ano, recebeu ano passado, recebeu há 3 anos atrás? Qual o exercício financeiro que eu vou utilizar? Pessoal, a LRF não vai responder isso. Quem vai responder essa pergunta vai ser uma resolução do Senado. Então, nós temos uma resolução do Senado, que é a resolução 43 de 2001. E essa resolução vai dizer que a empresa estatal dependente controlada, seja pelo Estado, pelo Distrito Federal, aquela empresa controlada dependente, né? Quais são os recursos financeiros recebidos do ente controlador, que em qual período ela vai ser considerada empresa controlada, pessoal? Aí vem esse dispositivo dizendo o seguinte, olha, vai ser recursos destinados ao pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral, excluído em último caso os que forem ali de aporte, que a gente já sabe, né? Mas, pessoal, tem que ser, por exemplo, exercício financeiro anterior, ou seja, ela recebeu no exercício financeiro anterior, segundo a resolução do Senado. Então, ela recebeu no exercício financeiro anterior e também tem autorização orçamentária para o exercício financeiro em curso. Então, existe, pessoal, para eu considerar uma empresa controlada, ela recebeu o recurso no ano anterior. Então, é aquela que tenha recebido pelo Estado, pelo Distrito Federal, município, enfim, tenha recebido recursos financeiros do ente controlador destinado ao pagamento de despesa com pessoal custeio no ano anterior, ok? E também tem autorização no exercício corrente, tem autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Professora, isso pode cair em prova? Eu acho difícil cair, só estou trazendo para vocês o que seria, por exemplo, sempre uma empresa vai ser considerada independente? Depende. Se ela ainda recebe recurso financeiro do ente controlador e tem autorização orçamentária para receber ainda, ela é dependente. Mas ela pode deixar de ser dependente. Vocês concordam comigo? Ela pode deixar de ser dependente no dia que ela não receber mais recursos financeiros do ente controlador para o seu custeio. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Existe esse conceito na LRF, e é o que vocês precisam saber, que é empresa controlada, que recebe do ente controlador recursos financeiros para recursos financeiros para a sua despesa, tá, de custeio. Mas a gente tem que lembrar que ela pode deixar um dia de ser dependente. E é a que eu estou fazendo porque a banca pode cobrar de vocês, tá? E o que seria uma empresa que deixou de ser? Por exemplo, ela não recebeu o ano passado e também não tem autorização legislativa esse ano, ou seja, não tem autorização no orçamento para receber recursos para o custeio. Então, se ela não recebeu o ano passado e não recebeu esse ano, ela vai deixar de ser considerada dependente. Tá? Mas se ela recebeu ano passado e tem autorização esse ano, ela continuará sendo dependente. Eu quero dizer para vocês que existe sim uma possibilidade dela deixar de ser dependente, tá? Mas o que vocês precisam levar para a prova com certeza é esse conceito de empresa estatal dependente, tá? Então vamos lá que eu tenho mais coisa para falar para vocês. Aí uma pergunta que não quer calar. O que é uma empresa controlada? Esse é o primeiro requisito, né? O primeiro requisito de uma empresa estatal dependente é ser uma empresa controlada. Vem a LRF e diz, olha, a empresa controlada é uma sociedade cuja maioria do capital com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Então, sempre vai ser uma sociedade,
Maioria do capital com direito a voto vai pertencer ao quê? Ao ente da federação. Então, faço aqui o esquema para vocês. É uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence a ente da federação. Aí uma pergunta, aliás, eu vou fazer 3 indagações para vocês aqui. Toda empresa controlada é dependente? E aí, o que é que vocês acham? Toda empresa controlada é dependente? A resposta é não. Nós podemos ter empresa controlada, que é empresa estatal independente, e nós podemos ter empresa controlada, que é empresa estatal dependente. Então, a empresa controlada ela pode ser tanto independente como ela pode ser também independente, ok? Agora, o inverso, sim. O inverso, por exemplo, a empresa dependente é sempre controlada. Por quê? Porque a empresa dependente, o primeiro requisito é ela ser controlada. Acontece que nas empresas controladas existe também a estatal independente. E o que seria a estatal não dependente? Aí nós temos que lembrar que é aquela empresa estatal que não faz parte do campo de aplicação da LRF, e mais os investimentos, ou seja, ela recebe aporte acionário, como falei para vocês, ela só vai receber do governo, do Estado, recursos para aportes em ações, lá nas ações da empresa. Ela não participa da LRF, ou seja, ela não está no campo de aplicação da LRF, mas ela precisa ser evidenciada na LOA. Mas o que vai ser evidenciado na LOA para a empresa estatal independente? Vai ser justamente o orçamento de investimento. Lembra que a LOA, ela trata de orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Então, o orçamento de investimento, ele precisa ser evidenciado onde? Na Lei Orçamentária Anual, ok? E a empresa estatal independente, ela vai tratar de orçamento de investimento, ou seja, é aqui onde eu vou evidenciar as ações que eu compro para as empresas estatais independentes, ok? E o que seria dependente a gente já respondeu, né? Aquela empresa que recebe do ente controlador recursos financeiros para o seu custeio em geral ou despesa com pessoal. Então, isso seria estatal dependente, respondendo as 3 perguntinhas. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio sobre LRF. No próximo episódio a gente vai falar da parte de planejamento na LRF, vai ser bem interessante. Vamos falar de LDO, vamos falar de, por exemplo, de anexo de metas fiscais, riscos fiscais. Vamos falar de mudanças que ocorreram na LRF. Então, tem um vídeo aqui no canal que já fala dessas mudanças da LRF, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que nós tivemos alterações recentes, valendo ali de janeiro para cá, né? Então, nós temos já desde janeiro essas atualizações e é bem legal. A gente vai ter ali um episódio bem legal que vai ser na próxima semana, tá? Mas já deixou aqui para vocês este episódio, tratando aí do início da LRF, e nos próximos a gente vai continuar falando de LRF, despesa com pessoal, dívida pública, vamos falar de transferências voluntárias, vamos falar de operação de crédito, enfim, muita coisa legal que vocês vão entender com detalhes, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de acompanhar, porque a gente vai trazer conteúdos aqui grande, muito forte, para que vocês possam aí passar no seu concurso. Então é isso, deixo aqui meu muito obrigada pela participação de todos vocês, por terem assistido o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu comentário, professora, sugestões. Professora, você poderia fazer tal aula, tal, a gente vai fazendo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada, um abração a todos, um beijão a todos e até a próxima, ou até o próximo episódio, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!